Olá, amantes de livros! Bem-vindos ao Bookcast, o podcast que te leva às profundezas dos livros mais fascinantes. Eu sou Júlio e, como sempre, estou aqui com a Vanessa. Oi, pessoal! Preparados para desvendar mais um mistério literário? Hoje vamos mergulhar de cabeça em Revelação em Trovão e Tempestade, do estudioso russo Nikolai Morozov. Você já ouviu falar dele? Ele era conhecido por desafiar as interpretações tradicionais de textos históricos e religiosos, e nesse livro ele argumenta que o Apocalipse não é uma obra profética, mas, sim, um texto astrológico que descreve eventos celestes observáveis no final do século IV DC. Exatamente. A sacada de Morozov é usar a astronomia para entender o Apocalipse. Ele se debruçou sobre cálculos astronômicos para mostrar que as imagens apocalípticas, sabe, as bestas, os anjos, os tronos, podem ser interpretadas como constelações, planetas e outros fenômenos celestes visíveis naquela época. É como se o Apocalipse fosse um mapa das estrelas codificado. E é aí que entra a parte mais polêmica. Morozov sugere que o ator não seria o apóstolo João, mas sim João Crisóstomo, uma figura importantíssima do cristianismo primitivo. É uma teoria usada, não é? Morozov traça paralelos entre a vida de Crisóstomo, cheia de conflitos com a igreja e o poder imperial e os eventos descritos no Apocalipse. Vamos entender melhor como ele chegou a essas conclusões. Logo no começo do livro, Morozov nos leva por uma viagem no tempo, mostrando como os antigos enxergavam o mundo de forma diferente da gente. Ele usa o exemplo das nuvens, que para eles não eram só vapor d'água, mas entidades com formas e significados próprios, capazes de influenciar suas crenças e narrativas. É interessante como ele conecta essa percepção das nuvens com as bestas do Apocalipse. Ele sugere que as imagens apocalípticas de bestas e monstros podem ter sido inspiradas em formas de nuvens observadas durante tempestades. Inclusive, ele compartilha as próprias experiências de observar nuvens durante tempestades na juventude e como essas formas o impressionaram. Ele realmente se aprofunda na relação entre a natureza e as visões apocalípticas. E no capítulo 3, Morozov nos conta sobre o seu primeiro contato com o Apocalipse e como a leitura da obra o impactou profundamente, levando-o a buscar uma nova compreensão. E é aí que ele revela sua grande descoberta, a data da composição do Apocalipse. Segundo seus cálculos astronômicos, a obra teria sido escrita na noite de 30 de setembro de 395 d.C. Essa data se torna a base para toda a sua argumentação. A partir daí, ele destrincha o Apocalipse capítulo por capítulo, buscando mostrar como as descrições se encaixam nos eventos celestes daquela noite específica. É impressionante como ele correlaciona cada elemento do texto com as posições dos astros, as constelações visíveis e até fenômenos meteorológicos. Ele realmente se dedica a mostrar como a linguagem do Apocalipse, rica em símbolos e imagens grandiosas, pode ser lida com uma descrição precisa do céu noturno de 30 de setembro de 395 d.C. Para ele, o Apocalipse é um texto astrológico e não profético. E no capítulo 5, ele finalmente nos apresenta a figura de João Crisóstomo, o possível autor do Apocalipse, segundo sua teoria. Morozov nos leva para conhecer a vida de Crisóstomo, desde sua infância e formação até sua ascensão a bispo de Constantinopla. Ele mergulha no contexto social e religioso da época, explorando as influências que moldaram o pensamento de Crisóstomo e como suas experiências se conectam com a narrativa do Apocalipse. É fascinante como ele traça paralelos entre os conflitos e as dificuldades enfrentadas por Crisóstomo e as mensagens de perseguição e resistência presentes no Apocalipse. Morozov realmente pinta um quadro vívido da vida de Crisóstomo e do ambiente turbulento em que ele viveu, com disputas políticas, intrigas religiosas e constante ameaça de perseguição. E aí chegamos ao capítulo 8, que marca um momento crucial: a nomeação de Crisóstomo como bispo de Constantinopla. Ele argumenta que a ascensão de Crisóstomo ao posto de bispo, um cargo de grande poder e influência, pode ser a chave para entender o contexto da escrita do Apocalipse. Imagine só, Crisóstomo no comando da igreja de Constantinopla, em meio a um turbilhão de disputas e intrigas. É nesse cenário conturbado no ano de 395 DC que Morozov situa a escrita do Apocalipse. Ele nos transporta para a noite de 30 de setembro, descrevendo como Crisóstomo, em meio a esse turbilhão de eventos, teria se retirado para um local isolado, possivelmente a ilha de Patmos, onde, observando o céu noturno e inspirado por suas visões, teria escrito o Apocalipse. É como se Morozov nos convidasse a espiar por cima do ombro de Crisóstomo e testemunhar o momento da criação do Apocalipse. A partir daí, ele se dedica a analisar cada detalhe do texto, mostrando como as imagens correspondem a eventos celestes específicos daquela noite. Ele detalha as posições dos planetas, as constelações visíveis, os fenômenos meteorológicos como tempestades e o surgimento de um arco-íris, correlacionando-os com as descrições de bestas, anjos, tronos e outros elementos do Apocalipse. É um trabalho minucioso de decodificação do texto apocalíptico à luz da astronomia. Ele nos conduz por um labirinto de símbolos e imagens, desvendando seus significados ocultos e revelando a dimensão astronômica do Apocalipse.
É como se ele nos desse um novo par de óculos para enxergar a obra sob uma luz completamente diferente. E essa jornada de descobertas continua nos próximos capítulos, à medida que Morozov avança em sua análise do Apocalipse, explorando as 7 cartas, as 7 trombetas, a figura da mulher vestida de sol, o dragão, as 7 taças da ira de Deus, a grande prostituta e a queda da grande Babilônia. Ele disseca cada elemento do texto, mostrando como as descrições podem ser interpretadas como metáforas para fenômenos astronômicos e meteorológicos. É como se ele estivesse nos revelando um código secreto, nos dando a chave para decifrar os mistérios do Apocalipse. Morozov nos convida a mergulhar nesse universo simbólico, a desvendar as alegorias, a decifrar as metáforas e a reinterpretar a mensagem do Apocalipse à luz de sua teoria astronômica. Ele nos desafia a repensar o que sabemos sobre o Apocalipse, a questionar as interpretações tradicionais e a abrir nossas mentes para novas possibilidades de leitura e compreensão. E essa jornada de descobertas continua nos próximos capítulos. Mas por enquanto vamos fazer uma pausa para respirar e digerir tudo o que já vimos. O que te impressionou mais até aqui nessa primeira parte do livro? Acho incrível como Morozov usa a astronomia para decifrar o Apocalipse, transformando um texto aparentemente caótico em uma descrição precisa do céu noturno. E você, o que achou? É realmente fascinante como ele conecta os pontos e constrói sua argumentação. Mas ainda temos muito a explorar. Voltamos em breve com a segunda parte do nosso mergulho em Revelação em Trovão e Tempestade. Até lá. Sabe, enquanto a gente lia a primeira parte do livro, me impressionou como Morozov nos leva para dentro da mente de João Crisóstomo. Ele não apenas analisa o texto do Apocalipse, mas nos ajuda a entender as motivações e as angústias que poderiam ter levado Crisóstomo a escrever essa obra tão complexa. É verdade. Me peguei pensando em como seria viver naquela época em Constantinopla, com todas aquelas disputas de poder, as intrigas da corte, a pressão da igreja. É fácil imaginar como alguém poderia ter visões apocalípticas em um ambiente assim, né? Exatamente, que é aí que a gente vê a genialidade de Morozov. Yeah. Ele não se contenta em apenas apresentar uma interpretação alternativa do Apocalipse. Ele vai além, questionando a própria história, os métodos de datação de documentos antigos, a autenticidade de textos históricos. É um convite para a gente repensar tudo que a gente achava que sabia. Ele nos provoca a sermos mais críticos, a não aceitar tudo que nos é apresentado como verdade absoluta. E isso é muito importante, principalmente hoje em dia, com tanta informação disponível, tanta manipulação. A gente precisa ter as ferramentas para filtrar o que é real, do que é falso, do que é tendencioso. E Morozov nos dá essas ferramentas, mostrando como a astronomia, a crítica textual, a análise histórica podem ser usadas para desvendar os mistérios do passado. Ele nos ensina a sermos detetives da história, a procurar as pistas, a juntar as peças do quebra-cabeça. E é nesse ponto que a gente mergulha nos capítulos 23 a 35 do livro, onde Morozov apresenta suas provas, seus cálculos astronômicos, as evidências históricas que sustentam sua tese de que o Apocalipse foi escrito por João Crisóstomo na noite de 30 de setembro de 395 d.C. Ele detalha as posições dos planetas, as constelações, os fenômenos meteorológicos que ocorreram naquela noite, mostrando como tudo se encaixa com as descrições do Apocalipse. É impressionante a quantidade de detalhes que ele apresenta, a precisão dos cálculos, a forma como ele conecta cada elemento do texto a um evento celeste específico. Ele não deixa nenhuma dúvida de que se dedicou profundamente a essa pesquisa, que se debruçou sobre os documentos históricos e astronômicos para construir sua argumentação. E é nesse ponto que o Morozov volta a falar da vida de Crisóstomo, detalhando sua ascensão ao posto de bispo, suas reformas na igreja, seus conflitos com a elite política e religiosa, seu exílio e sua morte. É como se ele estivesse reconstruindo a vida de Crisóstomo para mostrar como ela se entrelaça com a narrativa do Apocalipse. E o mais interessante é que, ao fazer isso, Morozov nos leva para uma viagem fascinante pela história do cristianismo primitivo, mostrando as disputas de poder, as intrigas, as diferentes correntes teológicas que moldaram essa época tão conturbada. É como se a gente estivesse assistindo um filme épico, cheio de drama, suspense e reviravoltas. E no centro de tudo isso, a figura de João Crisóstomo, um homem brilhante, corajoso, mas também controverso, que desafiou o poder estabelecido e pagou um preço alto por isso. E a grande sacada de Morozov é mostrar como a vida de Crisóstomo se reflete no Apocalipse, como suas angústias, suas lutas, suas esperanças se transformam em imagens apocalípticas, em mensagens de resistência, em profecias de um futuro melhor. E a gente pode concordar ou não com a teoria de Morozov, mas é impossível negar que ele nos apresenta uma leitura completamente nova do Apocalipse. Uma leitura que nos faz questionar tudo o que a gente pensava que sabia, que nos abre a mente para novas possibilidades de interpretação. E essa é a beleza da obra de Morozov. Ele nos tira da nossa zona de conforto, nos convida a pensar fora da caixa, a questionar os dogmas, a buscar a verdade por nós mesmos. E isso é algo que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida, não só para o estudo da história ou da religião. Concordo plenamente.
E é por isso que a gente precisa continuar explorando essa obra, mergulhando nos próximos capítulos, onde Morozov vai analisar a interpretação do Apocalipse feita por Isaac Newton, vai responder às críticas que recebeu e vai nos apresentar suas ideias sobre a natureza da história e a importância da crítica documental. E antes de a gente continuar essa jornada fascinante, o que mais te impactou até aqui nessa leitura, Júlio? Sem dúvida, a ousadia de Morozov em questionar a história oficial, em desafiar as interpretações tradicionais, em nos mostrar que a verdade pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. E para você, o que mais te chamou a atenção? Acho fascinante como Morozov conecta a astronomia com a história e a religião, mostrando como essas áreas do conhecimento podem se complementar para nos dar uma visão mais completa do passado. E a gente vai descobrir muito mais nos próximos capítulos. Exatamente. Então preparem-se para a terceira e última parte do nosso mergulho em Revelação em Trovão e Tempestade. Voltamos já já. Você sabe, mergulhar na obra de Morozov é como receber um convite para questionar tudo que a gente sempre aceitou como verdade absoluta. É um exercício e tanto para o nosso senso crítico. Totalmente. A gente viu como ele questiona a datação de documentos históricos, a autoria do Apocalipse e as motivações por trás da construção da narrativa histórica. É de abrir a cabeça. E na terceira parte do livro, ele vai ainda mais fundo nessa linha de raciocínio. Morozov nos apresenta Isaac Newton, o grande físico e matemático que também se dedicou a estudar o Apocalipse. Só que a abordagem de Newton era bem diferente da dele. É mesmo. Newton estava em busca de profecias, de previsões do futuro escondidas no texto apocalíptico. Enquanto Morozov, como a gente viu, buscava uma interpretação baseada na astronomia, nos eventos celestes da época. Exato. É fascinante como dois grandes pensadores, cada um com a sua bagagem, podem ter interpretações tão diferentes da mesma obra. Isso mostra como o contexto, as crenças e os objetivos de cada um influenciam a forma como lemos e interpretamos o mundo. E Morozov não foge da polêmica. Ele dedica um capítulo inteiro para rebater as críticas que recebeu sobre sua interpretação do Apocalipse. Ele se defende com unhas e dentes, argumentando que sua tese é sólida, baseada em cálculos astronômicos, evidências históricas e análise textual. Ele não se deixa abalar pelas críticas, pelo contrário, usa isso como combustível para fortalecer sua argumentação. É admirável a convicção dele, a paixão pela busca da verdade, por mais desafiadora que ela seja. E aí, nos capítulos finais, Morozov vai além do Apocalipse e nos leva para uma reflexão profunda sobre a natureza da história. Ele argumenta que a história não é um relato objetivo e imparcial do passado, mas sim uma construção narrativa, influenciada por interesses políticos, religiosos e ideológicos. Ele nos alerta para o fato de que a história que aprendemos nos livros didáticos muitas vezes é apenas uma versão da história, a versão dos vencedores, dos que detêm o poder, e nos convida a sermos mais críticos, a buscar outras fontes de informação, a questionar as narrativas dominantes. Ele nos mostra como a manipulação, a falsificação de documentos, a distorção de fatos foram e continuam sendo usadas para controlar a narrativa histórica e moldar a nossa percepção do passado. É de ficar de cabelo em pé. É um chamado para a gente acordar, para não sermos marionetes nas mãos de quem quer nos controlar. Morozov nos empodera a sermos protagonistas da nossa própria história, a buscar a verdade por nós mesmos, a construir uma visão crítica e consciente do passado. E no fim das contas, essa é a grande mensagem que fica da leitura de Revelação em Trovão e Tempestade. A importância do pensamento crítico, da busca incansável pelo conhecimento, da coragem para questionar as verdades estabelecidas e construir o nosso próprio entendimento do mundo. Morozov nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se ele estiver certo, se a história que conhecemos for manipulada, quais outras narrativas precisam ser revistas? Quais outras verdades estão escondidas? Ele nos lança um desafio. Continua pesquisando, investigando, questionando e, quem sabe, reescrevendo a história com base em novas descobertas e interpretações. E essa é a beleza da história. Ela está em constante transformação, sempre aberta a novas leituras e interpretações. É isso que torna o estudo do passado tão fascinante. E você, o que achou dessa viagem pela mente de Nikolai Morozov? Foi uma experiência incrível. Desvendamos mistérios, questionamos verdades, expandimos nossos horizontes. E você, que nos acompanhou nessa jornada, o que achou? Esperamos que tenha curtido essa imersão em Revelação em Trovão e Tempestade. E até a próxima, com mais um mergulho profundo no universo dos livros. Sejam bem-vindos ao Bootcast, o podcast que te leva a desvendar as páginas mais intrigantes da literatura. Eu sou Júlio, seu companheiro nessa jornada literária. E eu sou Vanessa, especialista em História e Análise Textual. Pronta para te guiar pelos labirintos do conhecimento. Hoje vamos mergulhar fundo em um livro que questiona as bases da história e da religião. Profetas do cientista e historiador russo Nikolai Morozov. Morozov era conhecido por sua ousadia em desafiar as interpretações tradicionais de textos históricos e religiosos, usando a ciência, em especial a astronomia, como ferramenta de análise.
E em Profetas, ele aplica essa abordagem inovadora para reavaliar nada menos que as profecias bíblicas. Já imaginou questionar a datação da Bíblia com base na posição das estrelas? A mente de Morozov era realmente brilhante. Me conte qual era o cerne da teoria de Morozov. Ele acreditava que muitos textos antigos, incluindo a Bíblia, foram mal interpretados e datados incorretamente ao longo dos séculos. Para Morozov, a chave para desvendar esses mistérios estava em combinar diferentes áreas do conhecimento: astronomia linguística e história. Parece que ele era um verdadeiro detetive do passado buscando pistas em diferentes campos do conhecimento. E como ele usava a astronomia para datar textos? Me explica essa técnica, por favor. Imagine que os textos antigos contêm um código secreto, e a chave para decifrá-lo está escrita nas estrelas. Morozov analisava meticulosamente as posições de planetas e constelações descritas nos textos bíblicos, e as comparava com dados astronômicos históricos. Então ele buscava eventos astronômicos específicos mencionados na Bíblia, e tentava datá-los com base em registros históricos. Que método engenhoso! Ele encontrou algum exemplo disso em Profetas. Sim, Morozov cita a descrição de um cometa em Profetas que ele relaciona ao cometa Halley em 451 de Possé. Com base nessa conexão, ele argumenta que o livro foi escrito muito depois do que tradicionalmente se acredita. Essa descoberta, se confirmada, poderia revolucionar a nossa compreensão da cronologia bíblica. Realmente revolucionário. Essa ideia de usar a astronomia para datar textos é fascinante. Imagino a reação da comunidade acadêmica da época. Afinal, desafiar a datação tradicional da Bíblia é algo que certamente causa polêmica. Como essa teoria foi recebida? Como você pode imaginar, a obra de Morozov gerou grande controvérsia. Suas conclusões desafiaram crenças profundamente enraizadas sobre a história e a religião. Mas, a despeito das críticas, Morozov nos convida a questionar as narrativas estabelecidas e a buscar evidências que sustentem nossas interpretações do passado. Ele nos instiga a sermos investigadores da história, a questionar o que nos foi ensinado e a buscar a verdade por conta própria. Falando em questionar, Morozov não se limita a datar os textos, ele também usa sua análise para interpretar eventos e figuras bíblicas certas. Exatamente. Ele argumenta que eventos e figuras bíblicas, incluindo os mencionados em Profetas, podem ter sido distorcidos através dos séculos por meio de traduções e releituras e interpretações tendenciosas. Essa perspectiva lança uma nova luz sobre a história bíblica. Você poderia nos dar um exemplo de como Morozov reinterpreta figuras bíblicas em Profetas? Claro. Um exemplo interessante é sua análise de Gog e Magog, figuras frequentemente associadas a profecias apocalípticas. Morozov sugere que elas podem representar grupos históricos como os hunos e os mongóis, o que indicaria um contexto histórico posterior para a profecia, e mudaria completamente a sua interpretação. É fascinante como Morozov nos leva a repensar a história, a questionar o que sempre aceitamos como verdade, e a buscar novas interpretações. E essa é a grande contribuição de Morozov. Ele nos ensina a ter um olhar crítico e questionador, a buscar evidências sólidas para sustentar nossas interpretações e a estarmos abertos a novas perspectivas. Morozov nos lembra que a história é um quebra-cabeça complexo, com peças que podem ser reavaliadas e reinterpretadas à luz de novas descobertas e métodos, e que outros mistérios Morozov se propõe a desvendar em Profetas. Ele também se debruça sobre a figura de Moisés, explorando as origens e o desenvolvimento do judaísmo. Morozov questiona a visão tradicional de Moisés como o único líder e legislador, sugerindo que Moisés pode ter sido um título ou a representação de um grupo de líderes religiosos que moldaram o judaísmo ao longo do tempo. Então, em vez de um único indivíduo, Moisés poderia representar uma liderança coletiva. É intrigante como Morozov nos leva a repensar até mesmo as figuras mais icônicas da história. Essa reinterpretação da figura de Moisés certamente gerou debates acalorados. Mas o que te fascina na análise de Morozov? O que me atrai em Morozov é a busca por nuances, a recusa em aceitar explicações simplistas. Ele nos incentiva a olhar para a história com um olhar mais crítico e multifacetado. A questão de Moisés, por exemplo, nos leva a repensar a construção de narrativas históricas e a reconhecer a complexidade das influências que moldam as religiões. Morozov era um mestre em desconstruir mitos e nos apresentar uma visão mais completa da história. E em Profetas, ele não se limita a questionar datas e figuras certas. E também se aprofunda nas profecias em si, como aborda a questão das profecias. Morozov analisa as profecias de Profetas com um olhar científico, buscando padrões e simbolismos e possíveis conexões com eventos históricos. Ele argumenta que muitas profecias podem ter sido inspiradas por eventos contemporâneos aos seus autores, e não por previsões do futuro. Então, em vez de prever o futuro, essas profecias poderiam ser reflexos do presente, uma forma de interpretar e criticar a realidade da época. Essa perspectiva muda completamente a forma como entendemos as profecias. Que outros insights Morozov nos oferece sobre as profecias em Profetas? Ele analisa passagens que descrevem calamidades e eventos cósmicos, como eclipses e o aparecimento de cometas. Morozov argumenta que esses eventos, que na época eram interpretados como sinais divinos,
podem ter sido incorporados às profecias como metáforas para as crises e transformações que os autores vivenciavam. É como se os autores estivessem usando a linguagem do cosmos para falar sobre a sua própria realidade. E que impacto essa perspectiva tem na nossa compreensão da Bíblia? A análise de Morozov nos convida a ler a Bíblia com um novo olhar, reconhecendo as camadas de significado histórico-cultural e social que ela carrega. Ele nos liberta de interpretações literais e nos incentiva a explorar a riqueza simbólica e a profundidade histórica desses textos. Morozov nos mostra que a Bíblia é muito mais do que um livro sagrado. É um reflexo da história da humanidade com suas lutas, seus medos e suas esperanças. E em Profetas, ele não se limita a analisar o conteúdo das profecias certo. Ele também explora a forma como elas foram escritas. Exatamente. Morozov também analisa como a linguagem e a estrutura do livro de Profetas refletem o estilo literário da época. Ele fala sobre o uso de paralelismos, repetições e imagens vívidas para criar um efeito poético e impactante. Interessante. Então, a própria estrutura do texto contribui para a força da mensagem. Sim. Morozov destaca que o estilo literário de Profetas é característico do período em que o livro foi escrito. Ele nos mostra como os autores usavam a linguagem de forma criativa e simbólica para transmitir mensagens e evocar emoções. É fascinante como Morozov nos leva a uma análise profunda da obra, explorando não apenas o seu conteúdo, mas também a sua forma, a sua estrutura, a sua linguagem. E que exemplos ele usa para ilustrar a riqueza do estilo literário de Profetas? Ele analisa passagens em que o autor usa paralelismos para criar um efeito de contraste ou de ênfase. Por exemplo, ele pode escrever a glória de Deus em um verso e no seguinte é a miséria daqueles que se desviam do caminho divino. Esse contraste criado pela estrutura paralela intensifica o impacto da mensagem. É como se a própria estrutura do texto estivesse a serviço da mensagem. Mas esse estilo literário, por ser tão antigo, não dificulta a compreensão do texto para o leitor moderno. De certa forma, sim. A linguagem e a estrutura antigas podem parecer estranhas e confusas para nós. Mas, por outro lado, essa dificuldade nos desafia a ir além da leitura superficial, a desvendar as camadas de significado e a apreciar a riqueza da linguagem poética de Profetas. Então, a dificuldade se torna um convite a um mergulho mais profundo na obra. E que outras riquezas Morozov nos ajuda a desvendar em Profetas. Ele também analisa as diferentes camadas de significado presentes em Profetas, explorando como o livro pode ser lido como uma crítica social e política da época. Morozov argumenta que por trás das profecias e dos simbolismos podemos encontrar uma crítica aos poderosos, aos corruptos e à injustiça social. Ou seja, a religião se torna um veículo para expressar insatisfação com as injustiças do mundo. Que interessante. Exatamente. Morozov nos mostra que a fé e a espiritualidade não estão dissociadas da realidade social. Profetas nos convida a refletir sobre a responsabilidade social dos líderes, a importância da justiça e a necessidade de combater a opressão. Essa perspectiva social e política adiciona uma nova dimensão à nossa leitura de Profetas. E que outros aspectos Morozov explora em sua análise? Ele também investiga as diferentes interpretações que Profetas recebeu ao longo da história, mostrando como o livro foi usado para justificar diferentes ideologias e agendas políticas. Morozov argumenta que Profetas, como qualquer texto complexo, está sujeito a múltiplas leituras e reinterpretações, de acordo com o contexto histórico e os interesses de quem o lê. Ou seja, o mesmo texto pode ser usado para defender ideias opostas, dependendo de quem o interpreta e de como faz. Exatamente. E Morozov nos convida a ter uma postura crítica diante dessas diferentes interpretações de Profetas, buscando entender os contextos históricos e as motivações por trás de cada leitura. Ele nos mostra que a interpretação de um texto não é algo fixo e imutável, mas sim um processo dinâmico influenciado por fatores históricos, culturais e ideológicos. Essa perspectiva nos leva a questionar as interpretações prontas e a buscar a nossa própria compreensão da obra. E falando em diferentes interpretações, Morozov também analisa como a tradução de Profetas para diferentes idiomas influenciou a sua interpretação. Com certeza. Ele argumenta que a tradução, por mais fiel que tente ser, nunca consegue reproduzir completamente o significado original de um texto. As palavras carregam consigo as marcas de sua cultura e de sua história, e essas marcas inevitavelmente influenciam a interpretação. Como se a tradução fosse um jogo de telefone sem fio, em que a mensagem original vai se modificando a cada nova versão. Uma ótima analogia. E Morozov, com sua sensibilidade linguística, nos alerta para os desafios da tradução e para a importância de considerar as nuances culturais na interpretação de um texto. E que exemplos ele usa para ilustrar essa questão em Profetas? Ele analisa como a tradução de termos específicos como o reino de Deus ou salvação para diferentes idiomas pode levar a diferentes interpretações. O que em um idioma pode ter um significado mais espiritual, em outro pode ter uma conotação mais política ou social. Ou seja, a mesma frase pode ter diferentes pesos e significados dependendo do idioma e da cultura em que é lida. Realmente a tradução é um campo minado. Sem dúvida. E Morozov nos convida a ter um olhar crítico sobre as traduções da Bíblia, reconhecendo que elas são interpretações e não meras reproduções do texto original. Cada tradução é como uma nova leitura, uma nova lente para enxergar o texto. E que outras conexões Morozov exploram em Profetas?
Ele também analisa como o profeta se conecta com outras obras literárias e religiosas, mostrando como o livro faz parte de um diálogo cultural mais amplo que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Morozov argumenta que Profetas, como qualquer obra de arte, não nasce no vácuo. O livro dialoga com outras tradições literárias e religiosas, absorvendo influências, recriando temas, e participando de um debate cultural mais amplo. É como se Profetas fosse uma peça de um grande mosaico cultural conectada a outras obras, que juntas formam um painel mais complexo e fascinante. Exatamente. Morozov, com sua erudição, nos guia por esse labirinto de conexões, mostrando como Profetas se relaciona com obras da literatura grega, romana, judaica e cristã. Ele nos convida a ver Profetas não como uma obra isolada, mas como a partir de uma teia de influências e diálogos que enriquece a nossa compreensão da cultura humana. Que fascinante. E como Morozov identifica essas conexões entre Profetas e outras obras? Ele identifica temas e símbolos presentes em Profetas que também aparecem em outras obras. Por exemplo, ele analisa como a figura do Messias central em Profetas dialoga com as expectativas messiânicas, presente em outras tradições religiosas, como o judaísmo e o zoroastrismo. Ou seja, ele nos mostra que a ideia de um salvador, de um libertador, é um tema universal, que se manifesta de diferentes formas em diferentes culturas. Que incrível a capacidade de Morozov de conectar diferentes culturas e épocas. Com certeza. E essa busca por conexões não é arbitrária. Morozov busca evidências históricas e textuais para sustentar suas conexões. Ele analisa o contexto histórico, o estilo literário e os temas abordados para identificar as influências e os diálogos entre as obras. Ele nos convida a ver a literatura como um diálogo constante entre o passado e o presente entre diferentes culturas, e entre diferentes formas de pensar e de expressar a experiência humana. Mas será que Profetas influenciou outras áreas além da literatura? Sim. Morozov também destaca como Profetas influenciou a arte e a cultura, mostrando como o livro inspirou pinturas, esculturas, músicas e outras formas de expressão artística. Ele argumenta que as imagens vívidas, os temas poderosos e a linguagem poética de Profetas cativaram a imaginação de artistas ao longo dos séculos, inspirando-os a criar obras que reinterpretam e reimaginam o livro. É como se Profetas fosse uma fonte inesgotável de inspiração, alimentando a criatividade artística e dando origem a novas formas de expressão. E que exemplos ele usa para ilustrar essa influência de Profetas na arte? Ele analisa pinturas renascentistas que retratam cenas de profetas e esculturas medievais que representam os profetas bíblicos, e composições musicais barrocas que evocam a grandiosidade e a dramaticidade do livro. Morozov nos mostra como a arte inspirada em Profetas recriou e reinterpretou o livro de diferentes maneiras, dando-lhe nova vida e novos significados. Ele nos mostra que a arte tem o poder de reimaginar a literatura, de dar-lhe forma e cor, de traduzir palavras em imagens e em sons. É fascinante como Morozov consegue conectar a literatura com a arte e com a cultura. Sim, Morozov, com sua sensibilidade artística, nos guia por esse universo de criações inspiradas em Profetas, mostrando como o livro transcendeu as páginas escritas para se manifestar em outras linguagens e em outros suportes. Morozov nos revela a riqueza e a complexidade da influência de Profetas na cultura humana. Mas me diga, essa influência de Profetas na arte não corre o risco de ser superficial. Como saber se os artistas realmente se aprofundaram no significado do livro? Você tem razão em questionar isso. Morozov analisa as obras de arte com cuidado, buscando entender as escolhas dos artistas, os símbolos que eles utilizam e as mensagens que eles transmitem. Ele nos mostra que a arte, em suas diferentes formas, pode ser uma forma profunda de interpretar e reinterpretar a literatura. Ou seja, Morozov nos ensina a olhar para a arte não apenas como um objeto estético, mas também como um veículo de ideias, de emoções e de reflexões. Exatamente. E no caso de Profetas, essa análise nos leva a descobrir um mundo de criações artísticas fascinantes, que nos convidam a revisitar o livro sob novas perspectivas e apreciar a riqueza de sua influência na cultura humana. Morozov nos mostra que a arte e a literatura se complementam, se enriquecem mutuamente, e juntas nos oferecem uma visão mais completa e inspiradora do mundo. É realmente inspirador pensar em como uma obra escrita há tantos séculos ainda pode nos tocar e nos influenciar de tantas maneiras. Com certeza. Mas apesar de sua antiguidade, o Profetas continua a nos desafiar e a nos inspirar nos dias de hoje, mostrando como o livro, apesar de ter sido escrito há séculos, ainda nos fala sobre questões atemporais como a busca por justiça, a luta contra a opressão e a importância da fé em tempos de crise. É como se Profetas fosse um espelho refletindo as nossas próprias lutas e aspirações, nos mostrando que os desafios da humanidade se repetem ao longo da história. E como Morozov nos ajuda a conectar a mensagem de Profetas com os desafios do nosso tempo. Ele analisa como as denúncias de injustiça social presentes em Profetas ecoam nos movimentos sociais contemporâneos, que lutam por igualdade e por direitos humanos. Ele mostra como a crítica à corrupção e ao abuso de poder presente no livro ainda é relevante em um mundo marcado por escândalos políticos e por desigualdades sociais. Ele nos mostra que as lutas do passado ainda estão presentes no nosso presente, que os desafios da humanidade se repetem em diferentes contextos.
e que Profetas nos oferece uma linguagem para falar sobre essas questões. Exatamente. Morozov nos convida a ler Profetas com um olhar atento para o nosso próprio tempo, buscando as conexões entre o passado e o presente e refletindo sobre como as mensagens do livro podem nos inspirar a construir um mundo mais justo e igualitário. Morozov, com sua análise, nos mostra que a literatura, quando lida com sensibilidade e com um olhar crítico, pode ser um instrumento de transformação social, um chamado à ação e uma fonte de inspiração para a construção de um futuro melhor. Que lição inspiradora. Com certeza. Mas Morozov também nos desafia a ir além das interpretações tradicionais e a buscar nossa própria compreensão de Profetas utilizando as ferramentas da análise textual, da pesquisa histórica e da reflexão filosófica. Ele argumenta que Profetas não é um livro fechado com uma única interpretação correta. O livro é um texto aberto que nos convida a dialogar, a questionar e a construir a nossa própria compreensão. É como se Morozov estivesse nos dizendo: não se limitem a ler o que os outros já disseram sobre Profetas. Mergulhem no livro, explorem suas diferentes dimensões, usem suas ferramentas intelectuais e construam a sua própria interpretação. Exatamente. E ele nos oferece as ferramentas para essa jornada, nos ensinando a analisar o texto com cuidado, a pesquisar o contexto histórico e cultural, a refletir sobre as questões filosóficas e a dialogar com as diferentes interpretações que a obra recebeu ao longo da história. Mas essa ênfase na leitura crítica não corre o risco de nos afastar da experiência religiosa e espiritual do texto. É uma pergunta pertinente. Afinal, se analisarmos tudo com a razão, não perdemos a dimensão mística e transcendente da fé. Morozov argumenta que a análise crítica não precisa se opor à experiência religiosa. A razão e a fé, para ele, podem caminhar juntas, complementando-se e enriquecendo-se mutuamente. Ou seja, a análise crítica pode nos ajudar a ter uma experiência religiosa mais profunda e consciente, baseada não apenas na emoção ou na tradição, mas também na reflexão e na compreensão. Exatamente. Morozov nos convida a ter uma relação mais madura e autêntica com a fé, buscando o diálogo entre a razão e a emoção, entre a tradição e a crítica, entre o conhecimento e a experiência. Ele nos mostra que a leitura da Bíblia, quando feita com sensibilidade e com um olhar crítico, pode ser uma jornada de descoberta, de transformação e de crescimento espiritual. E essa jornada continua. Ainda temos muito a explorar sobre Profetas e as ideias de Morozov. É verdade. Mas por hoje vamos fazer uma pausa para que você, nosso ouvinte, possa refletir sobre o que discutimos até aqui. Fique ligado para a segunda parte do nosso mergulho em Profetas. E voltamos para a segunda parte da nossa imersão em Profetas de Nikolai Morozov. Você se lembra de onde paramos? Sim, claro. Estávamos discutindo a abordagem inovadora de Morozov que utiliza a ciência e a história para reinterpretar a Bíblia. Ele questiona a datação tradicional, analisa a linguagem, o contexto histórico e as diferentes interpretações que a obra recebeu ao longo dos séculos. Realmente fascinante. E ainda temos muito a explorar. Morozov nos desafia a ler Profetas com um olhar atento à nossa própria realidade, buscando as conexões entre a mensagem do livro e os desafios do nosso tempo. Ou seja, Profetas não é apenas um livro do passado, mas também uma fonte de reflexão para o presente. Exatamente. Morozov argumenta que Profetas, apesar de ter sido escrito há séculos, ainda tem muito a nos ensinar sobre questões atemporais, como a busca pela justiça, a luta contra a opressão e a importância da fé em tempos de crise. É como se Profetas fosse um farol que ilumina o nosso caminho em meio às tempestades do presente. Mas em um mundo com tantos desafios, como podemos ter esperança de um futuro melhor? De onde tirar forças para continuar lutando por um mundo mais justo? Morozov argumenta que a esperança não é um sentimento passivo ou uma ilusão. A esperança para ele se baseia na ação, na luta por um futuro melhor, na crença de que a mudança é possível. Ele nos convida a encontrar em Profetas as mensagens que nos inspiram a agir, a nos engajar na luta por um mundo mais justo, a resistir à opressão, a defender os fracos e a promover a paz. Então, Profetas nos impulsiona a sermos agentes da transformação, a não nos deixarmos abater pelas dificuldades. Que mensagem poderosa. Sem dúvida. E Morozov nos mostra que a esperança se alimenta da ação, da coragem, da solidariedade e da fé na capacidade humana de transformar o mundo. Que lição inspiradora! E além de nos conectar com o presente e com o futuro, Morozov também destaca o legado de Profetas para a cultura e pensamento ocidental. Sim, ele argumenta que Profetas, com suas imagens poderosas, seus temas universais e sua linguagem poética, deixou uma marca profunda na cultura ocidental, inspirando artistas, escritores, pensadores e líderes ao longo da história. É como se Profetas fosse uma semente plantada há séculos que germinou e deu frutos em diferentes áreas do conhecimento e da cultura. Exatamente. A influência de Profetas se manifesta na arte, na literatura, na filosofia, na religião e na política ocidental. É impressionante como uma única obra pode ter um impacto tão amplo.
Você poderia nos dar alguns exemplos dessa influência? Claro! Pense na arte cristã que se inspirou nas imagens e nos personagens de profetas para criar pinturas, esculturas e vitrais que adornam igrejas e catedrais. Ou na literatura ocidental que, desde a Idade Média até os dias de hoje, se apropriou de temas e personagens de profetas para criar novas narrativas. E não podemos esquecer a filosofia que se debruçou sobre as questões filosóficas e teológicas presentes em profetas, buscando respostas para os dilemas da existência humana. Realmente, a influência de profetas é inegável. Morozov nos guia por um verdadeiro labirinto de conexões, mostrando como o livro se tornou parte da história da cultura ocidental. E qual é a mensagem principal que Morozov nos deixa sobre o legado de profetas? Morozov nos convida a ler profetas com responsabilidade, reconhecendo a sua força simbólica e o seu potencial para influenciar o comportamento humano. O livro pode inspirar a compaixão, a justiça e a busca pela paz, mas também pode ser usado para justificar a violência, a intolerância e a opressão. É como se profetas fosse uma espada de dois gumes. Como garantir que nossa leitura seja ética e responsável? Morozov nos incentiva a ter uma postura crítica diante das interpretações que justificam a violência ou a intolerância. Devemos buscar em profetas as mensagens de amor, de compaixão e de justiça social. Usar nossa razão e sensibilidade para discernir o que nos inspira para o bem. Ler profetas com o coração e com a mente, buscando a sabedoria que nos liberta do fanatismo e da violência. Uma mensagem muito importante para os dias de hoje. Mas diante de um texto tão rico e complexo como Profetas, é possível ter certeza de que estamos interpretando corretamente? Essa é uma ótima pergunta. Morozov nos convida a sermos humildes em nossa leitura, reconhecendo que Profetas é um texto complexo, com múltiplas camadas de significado e que nossa interpretação é apenas uma entre muitas. Ou seja, não existe uma única interpretação correta. Exatamente. Profetas é como um diamante com múltiplas facetas que brilham de diferentes maneiras dependendo do ângulo em que são olhadas. Morozov nos convida a reconhecer os limites da nossa compreensão, a respeitar as diferentes interpretações e a estar sempre abertos a novas descobertas. Mas essa ênfase na humildade não nos leva à inação. Se não podemos ter certeza de nada para que eu tentar interpretar o livro. Morozov argumenta que a humildade não é sinônimo de passividade. É a base para um diálogo autêntico, para uma busca sincera pela verdade, para uma abertura para o diferente. Então a humildade intelectual é a chave para uma leitura crítica e criativa que nos liberta da arrogância e do dogmatismo. Exatamente. Morozov nos convida a ter uma postura mais humilde e aberta em nossa leitura de Profetas, reconhecendo que o livro é um mistério que se revela aos poucos, que nos desafia a questionar, a repensar e buscar sempre novas compreensões. A leitura da Bíblia, quando feita com humildade e com um olhar crítico, pode ser uma jornada de aprendizado, de autoconhecimento e de crescimento espiritual. Mas como conciliar a riqueza da diversidade cultural com a interpretação de um texto tão antigo? Morozov destaca a necessidade de ler profetas com sensibilidade para as diferentes culturas e para as diferentes formas de pensar e de expressar a fé. Ele reconhece que o livro é um produto de um contexto específico, mas que sua mensagem pode ser interpretada e aplicada de diferentes maneiras. É como se Profetas fosse uma música que pode ser tocada com diferentes instrumentos em diferentes ritmos e em diferentes estilos sem perder a sua essência. Exatamente. Morozov nos convida a reconhecer a diversidade de interpretações, a respeitar as diferentes tradições e a buscar uma leitura de profetas que seja ao mesmo tempo fiel ao texto original e relevante para o nosso contexto. Mas como conciliar a fidelidade ao texto original com a necessidade de adaptar a mensagem para o nosso contexto? Não corremos o risco de distorcer o significado do livro. Morozov argumenta que a fidelidade ao texto original não significa uma leitura literal e rígida. A fidelidade para ele implica em compreender o contexto histórico e cultural, em que o livro foi escrito, as intenções do autor e a mensagem principal que ele quis transmitir. Ser fiel ao texto original é entender a sua essência, a sua alma, a sua mensagem central, e a partir dessa compreensão buscar as conexões com o nosso contexto e com a nossa realidade. Perfeito. Morozov nos convida a ter uma leitura de Profetas que seja crítica, criativa, fiel ao texto original e relevante para o nosso tempo. Que desafio! Mas Morozov não nos deixa sozinhos nessa jornada. Ele nos oferece as ferramentas, o conhecimento e a inspiração para navegarmos por esse mar de interpretações e encontrarmos o nosso próprio caminho. Mas por mais que busquemos a interpretação correta, não podemos nos esquecer da dimensão humana da obra. Exatamente. Morozov nos convida a ter uma leitura compassiva de Profetas, a reconhecer a humanidade do profeta com suas dúvidas, suas angústias e suas lutas, e a nos conectar com a sua mensagem de esperança e de transformação. Ele nos mostra que Profetas não é apenas um livro de mensagens divinas e profecias grandiosas, mas também um relato da jornada humana do profeta com suas dúvidas, suas lutas, suas fraquezas e suas vitórias. Sim. E isso torna a obra ainda mais poderosa. Afinal, quem nunca sentiu dúvidas, medo, angústia? É como se por trás da figura do profeta encontrássemos um ser humano como nós,
com suas emoções, suas fragilidades e sua busca por sentido em um mundo complexo. Exatamente. Morozov nos convida a reconhecer a humanidade do profeta, a nos conectar com suas lutas e a nos inspirar com sua fé e coragem. Então, mesmo sendo um livro sagrado, Profetas também nos fala sobre a experiência humana, sobre os desafios da vida e sobre a busca por sentido em um mundo complexo. Com certeza. Morozov nos ajuda a perceber que a fé não é um privilégio de seres perfeitos e infalíveis, mas sim uma busca que se realiza na imperfeição humana, na luta diária, na superação dos desafios e na esperança de um futuro melhor. Que reconfortante saber que a fé se manifesta também em nossas imperfeições. Mas por falar em fé, como devemos interpretar as profecias? Devemos encará-las como previsões literais do futuro. Morozov nos adverte sobre as interpretações simplistas e literais das profecias, nos convidando a ter uma leitura crítica e contextualizada, levando em conta o contexto histórico, as intenções do autor, a linguagem simbólica e as diferentes leituras que a obra recebeu ao longo da história. É como se Morozov estivesse nos dizendo: cuidado com as interpretações fáceis. Mergulhem no contexto histórico, analisem a linguagem simbólica, considerem as diferentes interpretações e busquem a sua própria compreensão. Exatamente. Ele argumenta que as profecias de profetas podem nos ensinar muito sobre o passado da natureza humana e os desafios do nosso tempo. Então, as profecias, mesmo não prevendo o futuro, nos falam sobre o presente, sobre quem somos, sobre o que tememos e sobre o que esperamos. Que fascinante. Sem dúvida. Morozov nos convida a ler as profecias de profetas com um olhar crítico e reflexivo, buscando as conexões entre o passado e o presente e aprendendo com as lições da história. Ele nos mostra que a Bíblia, quando lida com sensibilidade e com um olhar crítico, pode ser uma fonte de sabedoria, de inspiração e de orientação para os desafios do nosso tempo. Mas além de todos esses ensinamentos, Profetas também é uma obra de arte. Claro. Morozov também destaca a beleza literária de Profetas. O livro, além de suas mensagens religiosas e proféticas, é uma obra de arte com uma linguagem poética, imagens vívidas e uma narrativa envolvente. Ele nos convida a apreciar a beleza literária de Profetas. Prestar atenção à poesia, às imagens, à narrativa. É como se estivéssemos lendo um poema épico que nos transporta para outro mundo. Exatamente. Morozov nos mostra que a Bíblia, além de ser um livro sagrado, é também uma obra de arte literária que merece ser apreciada por sua beleza, por sua força e por sua capacidade de nos transportar para outros mundos. É incrível como Morozov nos revela a riqueza e a complexidade de Profetas. Ele nos guia por um verdadeiro banquete de conhecimento, nos convidando a saborear cada nuance, cada detalhe, cada interpretação. E qual é o último ingrediente desse banquete? Morozov nos convida a ler Profetas com um olhar aberto para o mistério, reconhecendo que o livro, como qualquer obra de arte, nos confronta com questões que transcendem a nossa compreensão racional e que nos convidam a uma experiência de fé, de intuição e de transcendência. É como se Profetas fosse uma porta que se abre para um mundo além do mundo, nos convidando a transcender os limites da razão e a mergulhar em um oceano de mistério e de fé. Perfeito. Morozov nos convida a acolher o mistério, a reconhecer os limites da nossa compreensão e a nos abrir por uma experiência de fé, de intuição e de transcendência. Mas essa ênfase no mistério não nos afasta da razão. É verdade. Se não podemos entender tudo com razão, será que devemos simplesmente aceitar tudo o que o livro diz sem questionar? Morozov nos lembra que a abertura para o mistério não significa abdicar da razão. A razão é uma ferramenta importante para compreender o mundo, mas ela não é a única ferramenta. A fé, a intuição, a experiência, a sensibilidade, a arte, a poesia, a música, a contemplação da natureza, todas essas dimensões da experiência humana nos ajudam a acessar o mistério, a transcender os limites da razão e a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Ou seja, devemos usar todas as ferramentas que temos à disposição, tanto a razão quanto a intuição, o conhecimento e a experiência, a mente, o coração, para nos aproximarmos do mistério e nos deixarmos tocar por ele. Exatamente. Morozov nos mostra que a leitura da Bíblia, quando feita com sensibilidade e com um olhar aberto para o mistério, pode ser uma jornada de descoberta, de transformação e de encontro com o sagrado. E que jornada inspiradora tem sido essa nossa imersão em Profetas. Cada nova descoberta, cada nova perspectiva, cada nova interpretação nos leva a um entendimento mais profundo da obra e de nós mesmos. Mas será que essa jornada já chegou ao fim? Ainda não. Na próxima parte, vamos explorar a visão de Morozov sobre a figura de Deus em Profetas e discutir como o livro se conecta com a filosofia e com a busca pelo sentido da vida. Parece que ainda temos muito a desvendar. Então convidamos você, nosso ouvinte, a se juntar a nós na terceira e última parte da nossa imersão em Profetas até Lagoas. E aqui estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho profundo em Profetas com a mente perspicaz de Nikolai Morozov. Uma viagem fascinante pelo tempo, pela história, pela religião, pela literatura e pela arte. Exploramos a fundo a abordagem inovadora de Morozov, que usa a ciência e a história para reinterpretar a Bíblia, questionando a datação tradicional, analisando a linguagem, o contexto histórico e as diferentes interpretações da obra.
E nesta parte final, vamos nos aprofundar em uma das questões mais intrigantes e desafiadoras, a figura de Deus em Profetas. Exatamente. Você se lembra daquela parte em Profetas onde Morozov analisa a figura de Deus. Ele questiona a visão tradicional de um Deus onipotente e onisciente e propõe uma interpretação mais metafórica e simbólica da divindade. Sim, me recordo. É realmente instigante a forma como ele desafia a visão convencional de Deus, o que ele propõe em Profetas. Ele argumenta que a figura de Deus em Profetas pode ser interpretada como uma representação das forças da natureza da ordem cósmica ou até mesmo da própria consciência humana. Que interessante. Então, para Morozov, Deus não seria necessariamente uma entidade personificada, mas sim uma manifestação de algo mais abstrato. Exatamente. Morozov, com sua mente científica e sensibilidade espiritual, nos convida a repensar nossa compreensão de Deus, indo além das definições dogmáticas e explorando as dimensões metafóricas e simbólicas da divindade. É como se ele estivesse nos dizendo que a linguagem religiosa, com suas imagens e metáforas, pode ser uma forma poderosa de expressar nossa relação com o mistério da existência. Que a fé não se limita a dogmas ou definições rígidas, mas se manifesta na nossa relação com o mundo, na nossa busca por sentido e na nossa capacidade de transcender os limites da nossa compreensão. Você captou a essência do pensamento de Morozov. Ele nos liberta da necessidade de definir Deus em termos absolutos e nos convida a explorar as diferentes formas de experimentar e expressar o divino. A fé para ele é uma experiência viva. Uma perspectiva libertadora que nos permite explorar a fé de forma mais autêntica e pessoal. Mas me diga, essa interpretação metafórica de Deus não corre o risco de esvaziar o significado da fé? Se Deus é apenas um símbolo, qual o sentido de acreditar? Morozov argumenta que a fé não se baseia apenas em dogmas ou em definições rígidas. A fé, para ele, é uma experiência viva que se manifesta na nossa relação com o mundo, na nossa busca por sentido e na nossa capacidade de transcender os limites da nossa compreensão racional. Ou seja, a fé pode se expressar de diferentes formas, tanto racionais quanto intuitivas, tanto pessoais quanto coletivas. Ela se manifesta em diferentes linguagens, culturas e experiências. Perfeito. E é nesse ponto que a análise de Morozov se conecta com a filosofia, revelando como Profetas explora questões existenciais profundas como o sentido da vida, a busca pela verdade e o significado da existência humana. É como se por trás da linguagem religiosa encontrássemos um questionamento filosófico sobre a condição humana. É possível encontrar paralelos entre as ideias de profetas e o pensamento de grandes filósofos. Com certeza. Morozov destaca a influência de pensadores como Platão, Aristóteles e os estoicos em Profetas. Ele analisa passagens em que o autor reflete sobre a brevidade da vida, a inevitabilidade da morte e a busca por uma vida virtuosa, temas centrais na filosofia antiga. Então, a busca pela felicidade, o cultivo da virtude e a aceitação do destino também estão presentes em Profetas, revelando a profundidade filosófica da obra. Exatamente. Morozov nos ajuda a perceber que Profetas, além de suas mensagens religiosas, nos convida a refletir sobre questões existenciais que nos inquietam até hoje. É incrível como Profetas, num livro tão antigo, ainda consegue nos provocar e nos inspirar com reflexões tão profundas e atuais. E que impacto essa perspectiva filosófica tem na nossa leitura da obra? Ela nos permite ir além da interpretação literal e explorar camadas de significado mais profundas, conectando Profetas com nossas próprias reflexões sobre a vida e a morte. E o sentido da existência Morozov nos mostra que a literatura, em suas diferentes formas, pode ser um caminho para a filosofia, para a busca por sabedoria e para o questionamento dos mistérios da vida. Morozov nos presenteia como a verdadeira chave para desvendar os tesouros escondidos em Profetas, nos conduzindo por uma jornada fascinante pela história, pela religião, pela arte, pela cultura e agora pela filosofia. Mas me diga qual é a lição final que Morozov nos deixa com sua análise de Profetas. Morozov nos convida a sermos leitores críticos, criativos, sensíveis e, acima de tudo, humildes. Ele nos ensina a questionar, a duvidar, a buscar a nos maravilhar e a reconhecer que a verdade se manifesta de múltiplas formas. Que bela maneira de sintetizar a mensagem de Morozov. Ele nos mostra que a leitura da Bíblia, quando feita com sensibilidade, com um olhar crítico e com o coração aberto, pode ser uma jornada de descoberta, de transformação e de crescimento espiritual. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em Profetas. Espero que você, nosso ouvinte, tenha apreciado essa jornada tanto quanto nós. Foi um privilégio explorar as ideias de Morozov e desvendar os mistérios de Profetas ao seu lado. Que essa obra continue a nos inspirar, a nos desafiar e a nos guiar na busca por um mundo mais justo, compassivo e humano. E que a chama da curiosidade continue acesa, guiando você por novas leituras e descobertas. Até a próxima Bookcasts.